Bom dia a todos. Convido-os para que possamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos unimos agora, amado Pai, neste momento, para podermos dar graças e glórias ao Teu santo nome. Poder agradecer-te pelas graças que temos recebido em nossa vida, poder agradecer, amado Pai, por ter também, em momentos tão especiais da nossa vida, ter sentido a Tua presença entre nós durante todo esse dia. Obrigado, Pai. Obrigado por nos despertar para esse novo dia de vida, pela saúde, pela comunhão com os nossos familiares, pela paz também que Tu nos concede. Rogamos a Ti que nos abençoa nesse momento, nesta hora de benção, que o Teu Santo Espírito possa também, amado Pai, nos conceder os dons divinos, os dons espirituais, para que possamos aproveitar esta hora ao máximo no sentido espiritual. Que nos conceda o dom do amor, o dom da humildade, o dom da sabedoria, da paz, e assim, amado Pai, poder também viver esta hora com os nossos corações abertos e receptivos para a Tua palavra. Aquilo que nós ouvirmos, que também possamos entender, que possa ser claro para mim, para nós, esta palavra que também Tu nos oferece, aonde nos mostra, amado Pai, que Tu nos vê e Tu nos conhece. Por isso queremos sempre confiar em Ti. Abençoe também aos Teus servos, desde o apóstolo maior até o diácono, em todos os lugares, para que também sejam uma ferramenta viva em Tua obra, que seja um bocal falante da Tua palavra nesse momento, aonde o Teu Santo Espírito utiliza cada um deles para poder manifestar e trazer este alimento divino e espiritual que Tu também quer nos oferecer. Abençoe aqueles que estão viajando, amado Pai, aqueles vossos servos que estão viajando, que possam levar muitas bênçãos, possa levar ajuda, possa levar também consolo aos nossos irmãos tão distantes e que também precisam de poder realmente receber esta ajuda. Abençoe para que eles possam voltar para os seus lares também, debaixo da proteção dos Teus anjos. Podemos lembrar neste momento os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, momentos de saúde debilitada, aqueles que estão passando por tratamentos médicos, por câncer, por outros tipos de enfermidades. Pai amado, abençoe a cada um deles. Que os médicos, amado Pai, possam também, com muito amor, cuidar dos nossos irmãos. Dirija a mão de cada um deles, para que tudo que fizer seja feito com sabedoria e que também possam, amado Pai, cuidar não só dos nossos irmãos, mas de todos aqueles que estão enfermos, conhecidos e não conhecidos. Porque Tu sabes, amado Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo, como é duro sofrer na carne pelas enfermidades. Seu Filho sofreu, e assim, amado Pai, Tu conheces todas as coisas. Nos abençoe, abençoe a cada um nas suas necessidades. Dai-nos também uma hora de paz, uma hora de bênção, que aquilo que nós ouvir, ela possa fazer efeito em nossos corações, que possa nos animar, que possa nos fortalecer, e poder olhar para o futuro, e poder entender que Tu quer fazer uma grande obra em cada um de nós. No nome de Jesus nós Te rogamos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esse domingo, nesse serviço divino dominical. A palavra que nós temos para esta manhã, ela está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Até aqui.
Obrigado. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos para esta manhã, nesta palavra que também nos é oferecida pelo nosso amado apóstolo maior. Na leitura desse texto, gostaria de destacar uma frase em que todos possam focar nela, porque esse é o tema que nós temos para esta manhã. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és Deus da vista. Em outra tradução diz: Tu és Deus que me vê. Esse texto, ele vem de uma passagem, amados irmãos, muito conhecida de nós, ou talvez possa ser conhecida, mas talvez tenhamos esquecido com o passar do tempo. Mas vamos lembrar esta passagem. Ela fala sobre Agar, sobre Abraão e sobre Sara. Abraão, o servo do Senhor, Sara, a sua esposa, e Agar, que era a serva da sua esposa Sara. E aqui na passagem, Sara, já com a sua idade avançada, já tinha seus 60 e poucos anos, e ela não tinha concebido ainda um filho a Abraão. E ela, conversando com Abraão, disse que ela tinha sua serva e que ele deveria ter com a sua serva um filho. E assim foi feito. Sara ofereceu a serva para Abraão. Abraão ali teve com esta serva e ela foi concebida a ter um filho. Mas, amados irmãos, após Agar ter engravidado, Sara se sentiu incomodada, porque ela se sentiu desprezada por Abraão. Porque ela, como não tinha mais condições de dar um filho, ele se alegrou do filho que esta serva iria lhe dar, e ela começou a se sentir desprezada por Abraão. E assim, o que ela fez? Ela foi até Abraão e reclamou com Abraão. Não vou ler todos os detalhes, senão o serviço divino, os um minuto não dá. Mas aí Abraão disse para Sara: Sara, a sua serva está em tuas mãos, faça aquilo que você quiser. E assim a Agar ouviu tudo isso, se sentiu humilhada, chateada, e ela acabou fugindo. Ela fugiu para o deserto, foi embora. E perdida, sozinha, imagine, grávida, com uma escrava no deserto, e ali apareceu para ela o anjo do Senhor. E dizia assim para ela: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Seir. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. O anjo disse assim para ela. Então lhe disse o anjo: Tornar-te para a tua senhora e humilhar-te debaixo das suas mãos. É uma palavra, amados irmãos, que nós, olhando hoje a nossa situação, imaginamos também uma pessoa que está realmente como uma serva. Ela era uma serva e fugindo de uma situação que ela fala: puxa, eu estou grávida, não me quer, o homem, o Abraão, que realmente me concebeu a graça de poder ter esse filho, agora estou aqui no deserto, não tenho para onde ir. E o anjo vem e disse assim para ela: Volte e humilha-te diante da mão da tua senhora. É uma situação um pouco complicada, mas o que isso quer nos dizer, amados irmãos? Mas ele disse assim: eu darei força
eu lhe ajudarei e também tu prosperarás na sua vida. Ele prometeu a ela ajuda. Ele prometeu a ela que dela ele faria desse filho uma grande nação. Imagine uma serva ter uma grande nação, o seu filho seria, mas ela voltou, e foi o que ela fez, ela atendeu ao anjo e ela voltou. Mas, amados irmãos, o mais importante aqui, mais uma vez, quando ele diz assim: e ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Este é o segundo ponto da palavra. O anjo falando para Agar: não verei aquele que me vê? Ou seja, Agar, ela estava aflita, preocupada, e ela o quê? Aqui não está dizendo, mas a palavra nos dá a entender, ela orava ao Senhor, e ela não era da mesma linhagem de Abraão, mas ela intercedia, ela pedia por ajuda, ela estava desesperada, e Deus pôde ouvir ao clamor de Sara, e por isso que ele dá essa resposta. Sara diz: tu és Deus, Deus da vista, e ele diz: não verei eu aquele que me vê, aquele que me procura, aquele que intercede por mim? E logo em seguida ela voltou e foi fazer como o anjo disse, voltou para Sara, se humilhou, teve o seu filho, e após ter o seu filho, o anjo veio depois de um bom tempo e disse que Sara também teria o seu filho, teria a oportunidade de ter o seu filho já com a idade ainda mais avançada. A palavra diz assim, o tema: Deus vê os seus filhos. Somos vistos por Deus. E esta, amados irmãos, é uma certeza que nós temos que ter. Independente da situação, das lutas que nós estamos vivendo, nós temos que crer que Deus nos conhece, Deus conhece todas as nossas aflições, não só as nossas aflições, mas também os nossos agradecimentos, e Ele quer o quê? Principalmente com as nossas aflições, que nós possamos tirar do exemplo de Agar, poder rogar ao Senhor, poder interceder, poder em qualquer situação da nossa vida, pedir a ajuda e o socorro a Deus, porque aqui na palavra, Ele nos vê, Ele nos conhece, e Ele quer nos fortalecer, Ele quer que nós façamos como Agar. Temos que enfrentar as situações adversas nas nossas vidas. Foi a isso que o anjo disse a ela: vá, humilha-te diante da mão, sobre a mão da sua senhora. Ao primeiro ponto podemos dizer, mas puxa vida, eu estou fugindo, eu quero sair dessa situação, eu não quero viver essa situação. Mas amados, nós temos que sempre lembrar, existem as situações que são colocadas na nossa vida para que nós possamos aprender e possamos confiar em Deus. Como Agar, nós também passamos por situações difíceis na nossa vida. E muitas vezes nessa situação nós não vemos solução. Quantos de nós talvez possamos ter dito já essa frase: eu quero fugir, eu quero sumir, não aguento mais, eu quero sumir, não aguento essa situação, não aguento aquela situação, e eu quero sumir. E mediante esse exemplo, que nós estamos querendo fugir da situação que nós estamos enfrentando e não vemos solução. Aqui foi assim que Agar fez. Ela não via uma solução naquela situação, ela fugiu. Mas o anjo dela, o anjo do Senhor veio até ela. Mas por que o anjo veio até ela? Porque ela rogou ao Senhor.
Ela intercedeu. Ela estava desesperada. Imagine no deserto, sozinha, grávida, sem ter para onde ir, perdida. E ali o Senhor mandou o seu anjo para poder falar com ela. Aqui, em seguida, diz assim, amados: Deus me vê. É um ponto. E nessa impressão que muitas vezes nós temos, que não vamos conseguir sobreviver a essas situações e queremos fugir, Deus também nos aconselha. Deus nos aconselha. Onde que Deus nos aconselha? Quando nós procuramos, através das nossas orações, é tocado no nosso coração. É tocado, confiai. E se nós oramos a Deus sem confiança, como é que nós vamos querer também receber esta ajuda? Mas o importante aqui, que nos mostra, é que nós temos que ser insistente com Deus muitas vezes, porque Deus quer que nós também possamos mostrar a nossa confiança e a nossa dependência dEle. Às vezes já ouvi dizer muitas vezes: eu não sei pedir, eu não sei como orar a Deus para pedir por uma coisa que eu acho que eu não tenho direito, eu acho que Deus tem tantas outras coisas mais importantes para poder resolver. Como é que eu posso pedir uma coisa que... Deus, Ele quer ouvir as nossas orações, sejam elas com lágrimas, sejam elas com receio, mas Deus quer ouvir as nossas orações, e como Ele diz, Deus, Ele nos vê e Ele nos conhece, e Ele quer nos ajudar. Este exemplo de Agar é maravilhoso para nós, amados irmãos. E o anjo disse a ela ainda assim, ó: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aqui, amados irmãos, Deus promete que dará força a ela e fará dela, da sua geração, uma grande nação. Aqui também nós podemos reconhecer que, como Agar, nós podemos reconhecer que Deus nos vê e assim nós devemos confiar nele. Assim, confiando em Deus, nós também não vamos querer fugir das situações que nós temos que enfrentar. E é importante a gente poder entender essas situações que nós temos que enfrentar. E as situações que nós enfrentamos hoje são as provas de fé que nós vivemos, e nós temos que mostrar, temos que passar pelas provas de fé para mostrar realmente a nossa fidelidade, a nossa fieldade e a nossa confiança em Deus. Já na nossa vida material, tudo que nós fazemos, nós temos que provar que nós temos capacidades para poder realizar as coisas. Um aluno que está na faculdade, desde quando começa a estudar, quando ele vai para a faculdade, a vida inteira de estudo tem que ser feito provas para poderem mostrar que aquilo que ele aprendeu, realmente ele está sabendo, e assim ele poder se tornar um grande profissional naquela matéria, naquela profissão que ele quis. Tudo é necessário fazer provas. Nós vamos adquirir também, procurar um novo emprego, nós temos que fazer provas, testes para poder realmente mostrar a nossa capacidade. Como é que eu vou mostrar a minha fé em Deus se eu não tenho provas para poder mostrar? Se todas as vezes que vier uma dificuldade eu quero fugir, eu não quero enfrentar, como é que eu vou provar para Deus que realmente eu tenho confiança, que eu acredito que realmente Ele está ao meu lado, que Ele está realmente cumprindo com as promessas que Ele tem feito para mim? Nós temos. Não, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por... Mas, amados irmãos, nós vamos constantemente passar por dificuldades. E a cada dificuldade que nós vemos, nós temos que realmente demonstrar que nós confiamos em Deus e procuramos em Deus a sua ajuda. Temos que orar, temos que rogar, não só por nós, também para todos aqueles que passam por essas situações também. Este exemplo de Agar é um exemplo
muito forte para nós. E nós vamos ver ainda mais, temos exemplos aqui maravilhosos que nos mostram exatamente isso. Então, nesse tema, Deus, Ele nos vê, Deus, Ele nos conhece. Por que Deus nos vê e nos conhece? Porque foi Ele que nos criou. Ele nos criou à sua imagem e perfeição. Ele nos conhece desde antes da formação do mundo. E Ele quer que nós possamos viver uma comunhão eterna com Ele. Por isso que a palavra nos diz, temos que confiar e reconhecer essas palavras. Não verei eu aquele que me vê? Não ajudarei aquele que pede, que intercede, que confia em mim? Um outro ponto aqui, amados irmãos, que também é um exemplo para nós, que Deus nos vê e nos conhece, mesmo que às vezes nós achamos, puxa vida, Deus não me vê mais, Deus não me atende, Deus não me... Demos um exemplo também dos discípulos do Senhor, que logo após o Senhor ter feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e ali depois os servos, os discípulos que estavam com ele, ele disse para que eles entrassem no barco e fossem para outra margem do mar, e ele ficou ali, o Senhor Jesus ficou ali se despedindo, ou despedindo das pessoas. E ao os discípulos entrarem no mar, depois começou uma tempestade, e essa tempestade trouxe também dificuldades para os seus servos, seus discípulos, e eles remavam para poder controlar, e eles não conseguiam ter esse controle. E o Senhor, da onde ele estava, ele viu os seus servos, ele se levantou, andou pelas águas e foi até eles, chegando até eles, acalmou a tempestade, e ali pôde trazer tranquilidade para eles. Que maravilhoso é, amados irmãos, resolver os problemas dos discípulos. Acabou. Não foi assim. Na continuação nós podemos entender quantas dificuldades, quantas aflições passaram novamente os seus discípulos, quantas provações, mas eles manteram-se fiel, manteram-se realmente na confiança do Senhor. Tiveram medo muitas vezes? Sim, lógico que tiveram, mas se mantiveram fiéis, amados irmãos. Oravam, rogavam. O Senhor, quando foi crucificado, que depois eles ficaram reunidos lá e todos com medo, não entendiam tudo aquilo que ainda tinha acontecido, mesmo com o Senhor Jesus Cristo mostrando a eles tudo aquilo que iria acontecer, mas tiveram que passar por provações e manteram-se fiéis até o final, amados irmãos. Este também é um exemplo de que nós podemos ter, de que o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor nos conhece. Uma outra passagem que também nós temos, que fala sobre Jesus vê a sua igreja. Esse é um outro ponto. Nós também vemos as nossas igrejas. Nós também vemos a situação que nós estamos enfrentando hoje. Os discípulos e as discípulas do Senhor também enfrentam dificuldades em poder expressar a sua fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos somos discípulos, somos filhos de Deus, então nós todos discipulamos a obra do Senhor, e nós temos dificuldades também, e essas dificuldades, amados irmãos, nos faz também muitas vezes querer calar, e nós não podemos calar, nós temos que realmente demonstrar a nossa fé, a nossa confiança. Que nós possamos sempre, amados irmãos, lembrar, o Senhor, Ele nos conhece e Ele está conosco. Só para terminar aqui, Agar voltou, como o anjo tinha pedido, para que ela voltasse e se humilhasse sobre a mão da sua serva. Após ela ter o seu filho, que seu filho se chamou Ismael, ela passou por uma outra situação. Após o nascimento do filho de Abraão com Sara, Abraão disse: tu terás que ir embora, porque teu filho não será herdeiro como o meu filho. E pegou o pão, pegou água, deu a ela, colocou no seu ombro e mandou ela novamente embora. Novamente uma situação. No capítulo 20, o anjo apareceu novamente para ela
e prometeu que dali em diante ela realmente seria abençoada, e a geração, essa grande nação que através do seu filho seria eleita, se concretizaria. Porque o anjo disse: o Senhor ouviu os gemidos, os rogos do seu filho, o choro do seu filho. E mais uma vez o Senhor pôde vir até ela e pôde trazer também as bênçãos e as promessas que Ele tinha prometido, que Ele estaria cumprindo. Então, mais um exemplo, amados irmãos, de que nós possamos ter na nossa vida. Cremos, acreditamos que o Senhor nos conhece e sabe das nossas aflições. E através disso que nós possamos realmente orar, interceder cada vez mais. Nós temos um objetivo, e o objetivo de vida é permanecer fiel. As nossas igrejas, como diz aqui, às vezes nós podemos dizer: puxa vida, as coisas estão indo cada vez pior, os bancos estão cada vez mais vazios. Podemos dizer: será que o Senhor não vê isso? O Senhor realmente não poderia interferir? O Senhor vê todas as coisas, porque a sua obra está em suas mãos, e ela será concretizada. E aí aos sinais que nós temos que entender. O Senhor disse já: nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriará, inclusive daqueles que realmente são fiéis, que também poderá ser esfriado a fé de cada um também. Então são sinais que nós temos que entender. O Senhor já deixou tudo relatado para nós, que nós possamos manter a nossa fieldade e confiar sempre no Senhor. Amém. Amém. Gostaria também de poder ouvir o amado pastor Marconi, que me acompanha naquilo que tem em seu coração. Que alegria, amados irmãos, poder sempre participar de um serviço divino. E lutas e dificuldades, todos nós vamos ter. Isso não é algo específico, ou porque Deus está castigando alguém. Não é assim. Então, sobre essa palavra em que Agar sofreu, e ela teve a indicação do anjo para voltar para Sara e se humilhar, lembremos, existe uma hierarquia, né, estabelecida pelo próprio Deus. Então o anjo foi lá porque Deus enviou o anjo para falar com ela. Não é o anjo que tem vontade, vai lá e faz. Não é assim. Então nós vemos o que aí? O amor de Deus para com ela e para com o sofrimento que ela estava passando. O medo, a insegurança. E da mesma forma é conosco. Só que Deus nos vê e vê a posição do nosso coração, mas nós temos que ser recíproco para com Deus, para com Jesus Cristo, para com o Espírito Santo. Então, uma palavra que é bem conhecida nossa, está no Novo Testamento, está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Aí diz aqui: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é abençoador dos que o buscam. Ou seja, mesmo sem nós conseguirmos ver Deus fisicamente, nós temos que sentir Deus na oração. Então, que valor vai ter para Deus se nós oramos, mas não colocamos fé na oração?
Se durante a oração vem o pensamento, como disse o evangelista, Deus esqueceu de mim. Então essa oração, ela não tem sustentação. Porque diante de circunstâncias, dificuldades, nós estamos nos tornando frágeis espiritualmente, interiormente, no nosso coração. Então, o fato de vivermos lutas não significa que Deus esqueceu de nós. Assim como Ele deu forças para Agar, Ele dá forças para nós. Mas nós devemos desejar essas forças, buscar essas forças. Então, o nosso papel qual que é? É buscar a Deus através da oração, através da fé, através de reconhecer que Deus não esquece de ninguém, de nenhum de nós. Não apenas os servos e servas citados na Bíblia, Antigo Testamento, que é Gênesis, o tema de hoje, quanto Novo Testamento. Não são só eles citados, não. No nosso tempo aqui, atual, Deus também não esquece de nenhum de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, de confiar nele. Como Ele nos vê e sabe o que se passa em nosso coração, então Ele vai saber se realmente estamos orando, buscando a Ele, verdadeiramente ou não. Então que nós possamos sempre ter como exemplo de Agar. Se estamos numa empresa, estamos vivendo ali uma turbulência, então vamos fugir. Vamos pedir a conta e ir para outra empresa. Na outra empresa não vai ter problema. Tá? Então, que nós possamos ficar sempre perseverantes e sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. É nós que devemos buscar de estar ao lado de Deus, nos serviços divinos. Amém. Para finalizar, amados irmãos, gostaria de lembrar só sobre aquela parábola da viúva suplicante. Ela tinha um juiz, onde ela se achegava a ele constantemente, pedindo por justiça. Esse juiz era um juiz que não acreditava em Deus, um juiz com uma soberba muito grande, e que ele não queria saber de nada, não ajudava ninguém, e nem dava atenção para ela, mas ela continuava insistindo para que ele fizesse justiça para ela, e várias vezes ela pedia, várias vezes ia até ele, e ele não estava nem aí para com ela, até o momento que ele chegou e disse: eu acho que é melhor eu fazer e julgar a causa dela, porque assim ela para de me perturbar. E assim acabou fazendo. Este exemplo, amados irmãos, no final ele diz assim: se este juiz, que não acreditava em Deus, soberbo, que não se preocupava com ninguém, ele julgou a causa dessa mulher a atendendo, imagine Deus, que é um Deus de amor, e um Deus que realmente quer nos ajudar, e um Deus que nos ama. Então que nós possamos tirar de tudo isto exemplos. Vivemos um momento difícil, estamos vivendo momentos difíceis, vamos viver momentos difíceis, nas situações que nós teremos que enfrentar. Não nos acovardemos, não nos acovardemos. Temos os nossos sentimentos humanos, que somos providos dos sentimentos humanos, porque são sentimentos de medo, de ira, de tantas coisas, mas não podemos esquecer, nós temos um Senhor, nós temos um Deus e nós temos um Espírito que dirige a nossa vida, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nós possamos confiar e possamos falar com Ele bastantes vezes, porque uma hora Deus olhará para nós
e Ele fará justiça para nós no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez vamos passar a vida inteira rogando por a solução de uma situação, e nós não vamos conseguir alcançar essa graça. Mas a graça maior que o Senhor quer que nós possamos enxergar é que, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua justiça será feita. E o que será feito? Através da nossa fé, através da nossa confiança, através dos nossos rogos, mesmo não ter alcançado a graça que nós gostaríamos, mas a demonstração e o nosso coração em poder buscar ao Senhor, será feita a justiça. Estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, seremos levados com Ele, ou arrebatado ou ressuscitado, nós estaremos com o Senhor. Esta é a maior justiça e a melhor justiça que nós queremos ter com o nosso Pai, poder viver esta comunhão eterna, sermos recebidos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor diz: confiai, a minha justiça ela não tarda, e assim nós queremos crer. Amém. Vamos agradecer, amados irmãos. Amado Deus e bom Pai, chegamos agora ao final desta hora. Agradecemos a Ti por tudo aquilo que nós pudemos ouvir, aquilo que por graça nós recebemos, um alimento divino e espiritual, que alimenta nossas almas, que alimenta a nossa fé e a nossa confiança. Assim nós queremos permanecer. Queremos também, amado Pai, ter a plena consciência da importância que tem para nós esta hora na nossa vida. Nós temos 187 horas na semana para viver, onde desfrutamos de tudo aquilo que é humano, daquilo que é passageiro. E temos agora uma hora, apenas uma hora, para poder desfrutar da Tua graça, na comunhão com os Teus servos, na comunhão com os nossos irmãos. Aqueles que estão em casa, desfrutando também desta palavra, Pai amado, que também seja tocado no coração de cada um deles a necessidade de poder estar no serviço divino em Tua casa, para poder também receber a graça do perdão dos pecados e viver através da Santa Ceia a comunhão com o Seu Filho amado. Poder reviver também, amados irmãos, no sacramento da Santa Ceia, o partir do pão, aonde nosso Senhor Jesus Cristo se oferece para poder viver esta comunhão conosco. É muito bom estarmos em casa, confortável, mas a graça do perdão e a graça da comunhão está na Tua casa. Que possamos também ter esta consciência, que possamos valorizar o sacramento e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele diz: cada vez que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que isso tenha também um fundamento muito especial na nossa fé, e que possamos, amado Pai, possamos cada um dos Teus filhos, dos nossos irmãos, também poder voltar à Tua casa para viver este sacramento. Mais uma vez, abençoe os Teus servos, que em muitos lugares estão viajando, vossos apóstolos, vossos bispos, vossos pastores, que também, aonde estiverem, as suas bênçãos sejam também entregues.
mas que também voltem para casa, para o seio da sua família, debaixo da proteção dos teus anjos. Nos abençoe também durante toda essa semana, no nosso trabalho, na nossa saúde, no nosso lar, em tudo aquilo que temos que fazer. Que os teus anjos sempre nos acompanhem e que nós possamos sempre dobrar os nossos joelhos para poder agradecer-te e para poder rogar também pelas nossas necessidades. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, nós te rogamos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradeço a todos. Que todos tenham uma abençoada semana e que possamos nos ver brevemente. Alguma coisa?